A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e daqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD. Escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários que você é membro, deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta se espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo agora, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês, gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live e por ter trago cada um de vocês, que todos vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 20. Vamos aqui à oração de número 20, para dar início à nossa live, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas, ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só Espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 30 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 30. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas ouvirem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Seja muito bem-vinda, Dayana Rosa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu o seu número de rebanho agora. Diz assim: a desolação dos egípcios e seus aliados. Nos versículos 2, 3 e 4. Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei àquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será dia nublado o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados do Egito, e tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias para os rebanhos de número 9 e rebanhos de número 10 estarem meditando. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 3, 4, 5. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os que causam tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor, e estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e os nomes dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos.
capítulo 2 do livro de Jó, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Jó, capítulo 2, contém 13 versículos, que diz assim: Satanás persiste em afligir a Jó, nos versículos 4, 5 e 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estar aqui meditando no livro dele. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade ou manipulação nenhuma do ser humano. Saiu agora o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Romanos, capítulo 13. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 13. Contém 14 versículos que fala assim: o amor ao próximo, nos versículos 8, 9 e 10. A ninguém devas coisas alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estar aqui meditando no livro de Naum, 3 capítulos. Naum contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 1 contém 15 versículos, que fala sobre a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 7, 8 e 9. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 4, contém 16 versículos, que diz assim: reflexões sobre diversas circunstâncias da vida, nos versículos 2, 3 e 4. Por isso, considerai os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros, e aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol.
Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18 para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Diz assim na oração de número 18. Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações com 5 capítulos. Graças a Deus. 5 capítulos no livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Lamentações, capítulo 4, contém 22 versículos, que diz assim: o cerco de Jerusalém. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: os nossos olhos desfaleciam esperando o nosso vão socorro. Olhávamos
atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Está cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Rebanho de número 21 e 22 vão estar meditando no livro de Atos, capítulo 22. Vamos aqui, Atos, capítulo 22. Contém 30 versículos. Capítulo 22 contém 30 versículos, que diz assim: Paulo e sua cidadania romana. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamaram eles, arrancando de si as vestes, e lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, contém 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Joel, capítulo 3, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que fala sobre o julgamento das nações. Nos versículos 1, 2 e 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 28 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Diz assim no capítulo 28 do livro de Provérbios, no versículo 2, 3 e 4.
Pelos pecados da terra são mudados os seus príncipes, mas sendo um homem prudente e entendido, a sua estabilidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa falta de pão. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vão estar meditando no livro de 1 Crônicas, contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Tá travado, produção? Sim, YouTube. Deixa eu ver aqui. Vou reiniciar aqui uma rede social que deu uma travada aqui, mas já já estamos voltando. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vou entrar aqui de novo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao rebanho de número 13 e rebanho de número 14, que saiu agora. Vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 25, que contém 31 versículos. Vê se voltou ao normal. Saiu no capítulo 2, 3 e 4. Versículo 2, 3 e 4. Diz assim: 2 filhos de Asaf foram Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quando a Gedutum foram os filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Azadias e Matitias, 6 a cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpás, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. A nomeação dos músicos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de... Voltou aí? Livro de 3 João, com um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. 3 João contém 15 versículos que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes e o bom exemplo de Demétrio. Diz assim, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contentes com isso, não recebe os irmãos, e impede os que recebem, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 3, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo
de alguma forma ou alguma maneira. Diz assim na oração de número 3. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada agora, para libertar de todo o espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem manipulação nenhuma de ser humano. Somente o Espírito Santo te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Façam a sua pergunta mentalmente, que mais tarde, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias. 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos, que fala assim: a causa do cativeiro, nos versículos 9, 10 e 11. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para o seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração um mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios. Vamos aqui, Efésios, capítulo 4. Contém 32 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Efésios capítulo 4 diz assim: a nova vida em Cristo, nos versículos 17, 18 e 19. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andas também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro contém 5 capítulos. 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos presbíteros e aos jovens, nos versículos 3, 4 e 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos anciões, e sede
todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo. Vamos aqui, 2 João, com apenas um capítulo, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Contém 13 versículos. Nos versículos 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, com apenas 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos que fala sobre a conversão de Nínive, nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 36 do livro de Números. Capítulo 36 do livro de Números. Contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre o casamento das herdeiras, nos versículos 4, 5 e 6. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Diz assim a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Tributos de César, Marcos 12, com foco no versículo 14 a 17. Orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8.
Terceiro, honrar Romanos 13, de foco de 1 a 7. Quarto, fazer o bem, de 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. 5, ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. Sexto, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco de 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. Oração de número 9. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do Rebanho 224 dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu o capítulo de número 2, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Contém 23 versículos, que diz assim: cuidado com os falsos ensinos. Nos versículos 9, 10 e 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos no despojo, do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 contém 26 versículos, encorajamento e conselhos, nos versículos 6, 7 e 8. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares, Cantares de Salomão, que contém no capítulo 3, 11 versículos. Diz assim no versículo 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. E eu disse, levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito contém 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito. Vamos aqui.
contém 16 versículos, que fala assim: o carinho por Tito e sua missão em Creta, nos versículos 3, 4 e 5. Mas a seu tempo manifestou a palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão contém apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te roguei, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher aí o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Capítulo 1 do livro de Apocalipse contém 20 versículos, que fala sobre a visão de Cristo, nos versículos 9, 10 e 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus o Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelos testemunhos de Jesus o Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora estarei revelando para vocês as nossas denúncias, a revelação das denúncias. Diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui, estarei apresentando para vocês mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas estão apresentando, que diz assim, na denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, com 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens, há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo.
E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas, discerne tanto todas as coisas, tanto o mal quanto o bem. E muita atenção para com o que congrega com os três espíritos malignos, pois eles também estão com os espíritos do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você não estão com todas as obras perfeitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 3, com foco nos versículos 2. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 39 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Então, escolha aí um número de 1 a 24. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 30. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Número 1, vai meditar no livro de Jó, capítulo 2. Se você escolheu o número 14, Romanos, capítulo 13. Se você escolheu o 24, Naum, capítulo 1. Número 20, Eclesiastes, capítulo 4. Número 4, Lamentações, capítulo 4. Número 17, Atos, capítulo 22. Número 22, Joel, capítulo 3. Número 10, Provérbios, capítulo 28. Número 15, 1 Crônicas, capítulo 25. Número 11, 3 João, capítulo 1. Número 19, Zacarias, capítulo 7. Número 18, Efésios, capítulo 4. Número 21, 1 Pedro, capítulo 5. Número 5, 2 João, capítulo 1. Número 13, Jonas, capítulo 3. Número 8, Números, capítulo 36. Número 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 9, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 12, Cantares, capítulo 3. Número 23, Tito, capítulo 1. Número 2, Filemão, capítulo 1. E número 3, Apocalipse, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para os nossos recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300, e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo.
Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco nos comentários, para você levar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho a outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.